Gente, aqui é a pastora Martinha para bater um papo aqui com vocês. Como vocês sabem, né, eu sou pastora evangélica e eu estava pensando os desafios que nós pastoras, né, todos os pastores têm muitos desafios, mas nós pastoras, mulheres, nós temos assim desafios incontáveis. Principalmente quando de repente o nosso marido, né, o marido não é pastor. Eu, por exemplo, o meu marido ainda não é pastor. Ele é músico, é baterista, gosta dessa parte toda aí de música, né? É ativo na igreja, faz a obra na parte musical, mas ainda, né, ainda não se despertou para essa questão pastoral, né? Quando nos casamos, eu já tinha um curso teológico, já estava no caminho, né, da teologia, então por isso um pouco mais rápido, e cada um tem seu tempo. Mas eu fico, né, pensando, eu sei o que passa os pastores, mas principalmente as pastoras, e como é desafiador, sabe? Porque nós vivemos numa sociedade, infelizmente é ruim falar, mas eu preciso falar sobre isso. Nós vivemos numa sociedade machista, né? E cada um tem uma tese, né? Cada um tem... pode ser pastora, não pode ser pastora, mas a verdade é que mesmo que não se use o título pastora, mas sim obreira, ou missionário, ou evangelista, a mulher, ela sofre bastante com essa questão na obra, sabe? Na obra de Deus. E como é difícil, às vezes, ser uma líder, né? No meio evangélico, na igreja e tudo. E eu quero falar um pouco, né? Não nesse vídeo apenas, mas é muito amplo essa questão. E eu queria falar um pouco, e quem sabe você aí, né, também se identifica comigo, você que é uma pastora, uma missionária, uma evangelista. A verdade é que nós sabemos que há, sim, né, um certo preconceito com mulheres serem líderes, principalmente quando seus maridos ainda não são ou ainda não são pastores, né? Graças a Deus eu tenho aí o apoio do meu marido, né? O meu cabeça. Eu tenho o apoio dele nesse sentido de reconhecer o meu chamado, mas a gente sente mesmo da parte de muitos assim uma certa discriminação, preconceito com mulheres que estão à frente de obras, mulheres que são chamadas para administrar a igreja, né? Eu noto que tem muitas pessoas que gostam, muitos homens que gostam de visitar a nossa igreja, até mulheres, mas que a gente sabe que não ficam, né? Porque tem esse preconceito, talvez por causa da religiosidade, né? As pessoas elas não gostam das mulheres como pastoras, missionárias ou líderes, elas nem sabem às vezes por quê, mas isso às vezes está inserido totalmente na cultura, que ainda é uma cultura machista. E o mais interessante, ou triste, né, de se dizer, é que existem mais mulheres machistas nesse meio do que talvez homens. Talvez equipara, talvez meio a meio, né? Então, bom seria se as mulheres tivessem apoio das outras mulheres nesse sentido, né? Porque já é tão desafiador a mulher ser uma líder, já é tão desafiador a mulher estar na igreja, porque não que os homens não tenham outras coisas para se fazer, mas a mulher, o homem, a atividade dele, trabalho, assim, termina quando termina o expediente dele. A mulher não. A mulher é aquela que ela trabalha fora, ela trabalha em casa, então ela não para nunca, né? Ela está sempre cuidando do filho, ou fazendo uma janta, ou limpando uma casa, ou trabalhando fora. E aí, quando ela consegue também estar servindo na igreja, bom seria que ela tivesse um apoio, né?
porque existe essa cultura assim, né? E a mulher tem que ser essa mulher virtuosa mesmo, ela não pode deixar a peteca cair, ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que ser organizada na sua casa, né? E eu vejo como é desafiador para as mulheres, e as mulheres que são apaixonadas por Jesus e são realmente servas de Deus, elas fazem isso com esmero, né? Cuidam da sua casa, cuidam do seu marido, dos seus filhos, deixam tudo organizado, vai para a igreja, né? E ainda conseguem, né? Com tanto esmero, com tanto zelo, fazer a obra de Deus. Mas eu queria só dar introdução nessa conversa nossa, né? Eu tô gravando esse vídeo, mas eu nem sei se eu vou postar ele, já é madrugada. E pensando que meu esposo está viajando, ele está cuidando de algumas coisas em outra cidade. Mas eu estou aqui de madrugada e pensando nas coisas de Deus, e me veio esse pensamento. Como que é tão desafiador e muitas vezes se torna tão difícil uma mulher ser pastora, ser uma líder, né? Por causa de tantos desafios. Quem sabe você também se identificou comigo, né? E nós vamos continuar essa conversa. Quem sabe você vai escrever aí embaixo, né? Você que é mulher principalmente, o que você acha mais difícil, né? O que você acha mais difícil? Mais difícil lidar com os homens, né? É a opinião deles, é mais difícil as mulheres, né? Você sente também esse preconceito, você sente essa dificuldade, né? Porque assim, eu não tenho dúvida que Deus me chamou para essa obra pastoral, né? Depois eu quero contar um pouco mais sobre a visão da nossa igreja. Com o tempo a gente vai se conhecendo mais, eu vou contando, né? Então eu não tenho dúvida que Deus me chamou para essa obra, cuidar de pessoas, cuidar de vidas, trabalhar na obra missionária, levantando recursos, né? A nossa igreja, a gente trabalha muito voltado para levantar recursos para a obra missionária, para enviar para os missionários no campo, né? Ajudando pessoas carentes também, os lugares onde são tão difíceis também do evangelho chegar, e até mesmo onde tem pessoas que passam necessidades mesmo, né, básicas mesmo, necessitam de alimentos, enfim. Então eu não tenho dúvida de que Deus me chamou para essa obra, e também para a obra do ensino, ensinando a palavra, preparando líderes. Mas eu às vezes sinto esse peso, às vezes, não da responsabilidade, porque isso Deus realmente nos chamou para a responsabilidade, mas às vezes sinto um pouco mais pesado, um pouco mais de sobrecarga, porque é pelo fato de ser mulher. Então a gente sente um pouco um preconceito, né? A gente sente um olhar, quando entra uma pessoa, um visitante, ou uma pessoa que vai na igreja, a gente logo vê eles querendo, né, procurando o pastor. E às vezes eu sinto que há um pouquinho de decepção, às vezes, quando se apresenta a pastora e não o pastor, né? Às vezes os nossos obreiros, os nossos discípulos, as pessoas chegam e acham que eles são os pastores, porque são homens, né? E às vezes os próprios discípulos, os próprios obreiros homens, eles direcionam essa pessoa para mim, que sou, né? Porque sou a pastora da igreja. Então a gente sente mesmo, mas algo, isso não impede a gente de fazer a obra, mesmo só uma conversa mesmo, mas eu acredito que seja algo também cultural. Mas eu quero encorajar você, mulher, né? Você que é uma pastora, você que ouviu tantas vezes também as pessoas falam, não existe pastora mulher, não existe, etc. Mas sabe, o título é o que menos importa. Você é uma líder, né? De repente você é uma missionária, uma evangelista, uma obreira, né? Você sabe do que eu estou falando, os desafios que são, né? Estar na obra, estar cuidando da casa, dos filhos, estar na obra e ainda, né, sofrer alguns preconceitos de olhares e tudo, mas isso não nos para. Eu quero te encorajar, continuar fazendo a obra mesmo, né? Se o seu marido não é convertido ainda, tenha sabedoria, né? Ame ao Senhor, ame a sua família, ame seu esposo, continue firme, leia a Bíblia, seja uma mulher de oração, né? O mais importante não é o título que os homens dão para nós,
tá? O título, na verdade, ele é mais para uma questão de organização, uma questão eclesiástica, hierarquia aqui na Terra. Mas o mais importante é o título que nós temos diante de Deus. Servos, filhos, filhas amadas. Eu quero te encorajar mesmo, continuar independente, né, se reconhece ou não. Eu vou continuar também, continuar fazendo a obra do Senhor com muito amor, com muito carinho, né, aqui também na madrugada, orando por cada uma das ovelhas, os meus irmãos. Aqui também, acabei esquecendo aqui atrás, mas fazendo aqui os meus artesanatos, os crochês para ajudar na obra do Senhor. É isso que Deus quer, né? Que nós preocupemos com isso. Interessante aqui, né? Atrás, acabei filmando também os forrinhos aí. Então, o mais importante é o que Jesus pensa de nós, né? O que Jesus pensa de nós. Há preconceito? Há preconceito que vem dos homens, há muitos preconceitos também que vêm das próprias mulheres, mas não pare, tá? Se Deus te chamou, continue, não importa se o título que você recebeu é de pastora, missionária, se sua igreja de repente não reconhece, né, o título, né, a mulher como pastora, não importa. O importante é que você cuide de vidas, amém? O mais importante é nós cuidarmos de vidas, cuidarmos de almas. E eu acho que, eu vou ver se eu consigo criar coragem e postar esse vídeo, né, com essa cara assim, da madrugada mesmo, né, de quem não dormiu ainda. Mas eu vou ver se eu consigo romper, né, e mesmo postar algumas coisas. Eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas na internet, mas o tempo é corrido, como você também, que é bem atarefada, né? E também essa questão, vamos romper aí com os preconceitos e vamos lá, né, falar aquilo que Deus mandou a gente falar e fazer o que Deus mandou a gente fazer, tá bom? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Aqui, pastora Martinha Reis, ou pastora Martinha, ou Martinha, como você preferir. Como eu falei, o título não importa. O importante é fazer a vontade do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você quiser e puder, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais. Eu vou deixar aí, né, na descrição, vou deixar aí os nossos canais, Instagram, contato, enfim. Deus te abençoe.